gravar também aqui no computador. Bom dia e boa aula. Bom dia, bom dia. Gratidão a todos que estão chegando agora. É um prazer imenso a gente estar realizando este curso. Agradeço aí a todos que colaboraram na sua organização. O pessoal está chegando ainda. Betina. Vamos dar um tempinho aqui para os demais chegarem. Lembrando que esse curso ele vai ser sempre às terças-feiras, às 8 horas. Então é importante que a gente busque a pontualidade, porque a gente começa a gravar. Isso está sendo retransmitido ao vivo agora pelo YouTube, pelo canal da Dona Caetana. E eu já aproveito para agradecê-la, agradecer a Rene, que contribuiu e está contribuindo conosco aqui nesse dia, nessa organização desse evento EAD. É uma educação digital, né? Cresceu muito agora nesse momento agora da pandemia. Esse curso era para estar acontecendo aqui no município de Alto Paraíso, no sítio Terra Buma. Infelizmente, devido à pandemia, a gente teve que alterar as ações da Rede Pouso Alto Agroecologia, transformando, inclusive, os cursos que seriam presenciais em educação à distância. Mas isso também trouxe uma boa possibilidade de ampliar esse conhecimento aí para diversos parceiros, colaboradores aí do Brasil afora. Então, a gente agradece a todos que se inscreveram no curso e lembrando que, se não conseguir entrar, ele está sendo retransmitido também no canal do YouTube da Dona Caetana. Esse curso é uma realização da Rede Pouso Alto Agroecologia, em parceria aí com as suas diversas instituições. Nesse momento, nós temos o Instituto Brasil Orgânico, nós temos a participação da Embrapa, da própria Terra Buma, do Instituto Biorregional do Cerrado e do Instituto Oikos, que é uma parceria que a gente tem com o Celso Tomita, o Bruno Melo, que estarão também participando desse curso. Todos aqui devem estar num grupo de Zap. Nesse grupo de Zap estão sendo compartilhadas as informações principais, horários, a programação, carga horária. Então, qualquer dúvida, perguntar nesse grupo do WhatsApp. E também é importante responder o formulário chamado Marco Zero, que é um formulário importante para a gente aqui do projeto, configurar qual é o nosso público, qual é a situação socioeconômica desse público. Lembrando que esse recurso é um recurso vindo via Fundação Banco do Brasil, BNDES, e faz parte do recurso destinado ao Programa Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, Planapo. Então, a gente dá as boas-vindas. Eu gostaria de apresentar um pouquinho sobre a Rede Pouso Alto Agroecologia. A Rede Pouso Alto Agroecologia, ela se formou em 2015, na união de algumas instituições aqui de Alto Paraíso e também de Brasília, no intuito da gente conhecer, né, quem são as pessoas, quem são as organizações que atuam com a agroecologia, principalmente aqui na Chapada dos Veadeiros, no entorno da Chapada dos Veadeiros, e hoje se expandindo praticamente para o Nordeste goiano. Então, nós temos hoje cerca de 40, um pouco mais de 40 organizações que fazem parte dessa rede. Dentre essas organizações, nós temos sindicatos rurais, nós temos associações de assentamentos, instituições de pesquisa e grupos de mulheres, grupos de jovens, cooperativas. Então, é uma rede que integra diversas organizações e, mais recentemente, desde o ano passado, a gente vem fazendo também adesão de pessoas físicas, sem representar determinadas organizações. Isso é um avanço, porque assim a gente consegue mapear e ter essa informação de quem são as pessoas e organizações que atuam com a agroecologia aqui na região da Chapada e em torno. Então, assim, essas organizações, elas têm colaborado. A gente brinca que quando duas ou mais organizações estão atuando juntas, isso é a rede atuando conjuntamente. Então, esse curso é uma realização em rede e a gente agradece a todas essas contribuições, porque às vezes um agricultor, uma organização, ela não vê a força que ela tem por ela estar isolada, não ter essa comunicação com outros parceiros. Então, a rede possibilita essa divulgação e esse conhecimento mútuo de quem nós somos, onde nós estamos
E ao longo desse curso, vocês vão ter a oportunidade de conhecer diversas dessas instituições e diversos desses atores e atrizes que estão realmente num processo muito sério de realização da agroecologia aqui, não só na região, mas no Brasil como um todo. Então, é uma oportunidade única de cada um se aprofundar nesse conhecimento e, mais especificamente, aprofundar no conhecimento da fertilidade de solos. Acho que todos aqui estão por esse interesse, por querer saber um pouco mais da microbiologia do solo, por querer entender como trabalhar a questão da fertilidade, como melhorar essa fertilidade. Então, vai ser uma oportunidade muito especial, durante 8 encontros, a gente poder imergir nesse conhecimento. Hoje, nós teremos a participação do Carlos Salgado, que é um dos coordenadores da Rede Pouso Alto Agroecologia. Nesse projeto ligado à Fundação Banco do Brasil, ele é o nosso responsável técnico, então a gente está trabalhando em conjunto e ele vem nos orientando nesse processo de estruturação dessa rede. Hoje teremos também a presença de Mariane Vidal, que está aqui numa parceria aí com a Embrapa e com o Instituto Brasil Orgânico. A gente agradece muito a esses colaboradores, sim, fazem a rede existir. Né? A contribuição de cada uma dessas organizações, de cada um desses parceiros, é a rede existindo. Então, a gente agradece todas as vezes que é aceito um convite nosso para a gente pulsar a rede Pouso Alto Agroecologia aqui na região. Gratidão a todos. Gratidão ao IBC, né, que vem sendo também uma das organizações que está sempre presente nas ações em rede, inclusive nesse EAD, a participação da REN é muito importante na estruturação desse curso. É um conhecimento que o IBC vem se configurando, né, nessa coisa da educação e agora, mais recentemente, educação à distância. Nós já tínhamos, eu também faço parte do Instituto Biorregional do Cerrado, então nós já tínhamos um conhecimento de alguns passos dados na questão da educação agroecológica e com a pandemia a gente teve mais esse desafio, fazer educação, mas agora à distância. Então é o segundo curso que o IBC vem realizando. Nesse momento ele vem realizando um curso também com a participação da Rene, da Rebeca, diversos integrantes do IBC, chamado Comunidades em Transição, com foco em transição agroecológica, e esse seria um segundo curso que a gente vem colaborando. Então, agradeço a todos que têm dado algum apoio, de alguma forma, o pessoal da Terra Buma, que também é muito especial a participação, porque é para eles como uma unidade de referência que a gente pretende fazer esse curso. Então, vai ser uma oportunidade também do pessoal da Terra Buma esclarecer aí as suas dúvidas e aprofundar no conhecimento, assim como todos. Então, peço que utilize o chat só para assuntos voltados ao curso, principalmente algumas dúvidas. Eu vou abrir a fala para o Carlos, para ele apresentar um pouquinho da proposta do curso em si, aprofundando aí, explicando melhor qual que é o intuito desse curso de microbiologia e fertilidade de solos. E, na sequência, o Carlos passa a palavra para a Mariane, que vai fazer a sua apresentação, e eu solicito a Mariane que, ao finalzinho aí, abra para a gente poder interagir, questões, tirar dúvidas e rolar um bate-papo aí, porque eu sei que tem muita gente aí querendo contribuir também e querendo tirar as suas dúvidas. Eu fico por aqui, deixo aberto a fala, mas estou à disposição, acompanhando aqui, juntamente com o Carlos, nessa apresentação desse curso e desse início de curso, que vai ser mais uma vivência aí pelos próximos 8 semanas. Gratidão, não sei se o Carlos já está a posto, como é que ele está. Se ele não estiver, eu posso conduzir mais um pouco. Não, Tá bom. Ok. Ótimo. Então, bom dia aí, Sati, né? Muito bem tudo que você falou aí, é isso mesmo, e mais um tanto, né? Que a gente sempre pode colocar. A rede é isso, joga tudo para dentro, com muito carinho, né? Com muito amor, com muita, né? Estar junto, né? E saber conviver, né? Isso é rede, né? Que bom, né? Estarmos aqui abrindo mais um evento, né? Em rede, né? E aí ressaltar, né, tanto a questão do IBC, né, essa questão desse curso especificamente, né, de outro curso já, né, mas de sempre com a rede, né, não é com esse projeto especificamente. Eu sou do Instituto Avaliação, né, que é uma das organizações
que faz parte da rede, que está executando um projeto chamado Rede Pouso Alto Agroecologia, que é para fortalecer a rede, fortalecer essas realizações conjuntas, né? É muito interessante, porque a realização do Instituto é a realização conjunta, é fazer ela acontecer, né? A realização conjunta, assim. Então, é muito bom estar realizando com todos vocês, né? Muito bom estar podendo fazer isso, né? Com o Instituto Avaliação, que tem seus papéis aí anteriores, com Ecoideia, também com outras coisas. Surge de muitos movimentos. Né? E isso tudo que a gente está fazendo nada mais é do que a união de todos que já vem se juntando há um não sei quanto tempo aí, né? Por aí afora, aí pela terra. Então, é isso aí que a gente está fazendo, dando seguimento, né, a um processo de união, né? Não poderia deixar de fazer. Eu vejo alguém trabalhar muito bem isso aí. Eu queria agradecer aí especialmente a Rende por estar com a gente aí também hoje organizando isso tudo, que é uma nossa, é muito complicado na minha cabeça fazer essas coisas e é sempre muito bom estar com você, Rene, sabe? Especial, né? O IBC aí junto é show, sabe? Assim, é tudo que a gente quer, né? Não sei se Terezinha já está aí também, muito bom estar com ela, né? Assim, estou indo aí pelos lados mais de afetividades há mais tempo aí, né? Mas assim, né? Não tem muito para falar, né? O nosso protagonismo é a mulher, e é a mulher dentro desse território, podendo cuidar dessa reserva da biosfera que a gente está aí, ó, esse amarelinho aí, é a reserva da biosfera, né? Está aí também uma grande colaboradora surgindo na rede aí, cheia de novidade, tudo que é a Carla Caetano também, pessoa especial, sabe assim, para estar trabalhando nessa história de rede com a gente, já está na rede somando e ajudando como pode. Né? Então, assim, só agradecimentos a todas, né, principalmente, que estão com a gente, e a Mariane, que abraçou essa causa também, né, está aí com a gente e abraçou mesmo essa causa com a rede, né, e traz junto não só essa competência e essa capacidade do Embrapa, né, de um órgão, né, que ela é do Centro Nacional de Hortaliças, né, e né, é para mim assim um prazer duplo. Primeiro por estar num curso de microbiologia e nós termos uma bióloga. Depois por termos, né, uma especialista, né, em bioinsumos, que também é uma outra felicidade, né, de poder estar junto e vendo esse trabalho que ela vem fazendo aí no Brasil, né? Então, assim, né, esse curso é muito a cara dela, eu diria assim, é muita cara de primavera, é muita cara de mulher, né? Esse solo que Carla vira e fala que é um útero, né? Que põe uma semente. Então, assim, esse curso é mulher, né? Esse curso é o protagonismo da rede, é o protagonismo da mulher no Nordeste goiano, é o que a gente pode fazer, é organizar para que, né, que essas mulheres possam estar colocando, né? Sem tirar aí, né, o mérito aí de um Tomita, de um Rogério, de Oscar, de outro Arthur, né? Que são pessoas que eu diria que têm até também uma certa alma feminina, né? Essa coisa mais acolhedora que é da agroecologia, né? Que é a nossa agroecologia. Então, assim, eu poderia falar aqui 200 coisas, mas eu quero ouvir Mariana, quero ouvir Rogério. É muito especial estar com o Rogério, estar com o Brasil Orgânico, o Instituto Brasil Orgânico aí surgindo no Brasil, né, dando seguimento aos trabalhos que sempre já viemos realizando, né? Muito bom ver todos que estão por aí. Nossa, não sei nem como falar, Fábio aí, né, Sinomar, Ixi, Maria, né, Vinícius, tanta gente, né, Tati aí também, Augustinho aí, agora na SEMAD, na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, né? Então, só felicidade ver todos vocês e quem eu não conheço, né, é um grande prazer conhecê-los, tá? Então, eu acho que é Mariane aí, Rogério, né, é Brasil Orgânico, é Embrapa, né, e o Instituto Oikos, né, que vai nos dar o brinde também aí com essa parte mais, né, iniciativa privada e forte. E lembrar isso, que rede é isso e a gente está aqui para qualquer tamanho, esse curso é para todos os tamanhos, né, do balde, né, da criatividade lá no balde, como diz o Sati aí para o Tomita, até o agronegócio, né,
passando por todos os viés. A gente está aqui para falar de agricultura, de fertilidade, para falar principalmente de solo, do cuidado que a gente tem que ter com a nossa mata. Mas é isso, então. Um grande pessoal, abraço aí. se todo mundo desligar o áudio e o vídeo, ajuda a transmissão. Senão não vai dar, não. É muita gente ao mesmo tempo. Tem que desligar todo mundo o vídeo também. Bom, mas então é isso que eu tinha a falar. Eu acredito que agora é com a Mariana aí, do jeito que ela decidir, do que elas, mulheres, falarem aí, né? É com vocês o curso aí para frente, né? Um bom dia. Acabei, né? Carlos, muito obrigada, Sati, obrigada, Rede Pouso Alto e todos os parceiros. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, mas eu estou vendo que o Rogério Dias está aqui e eu vou pedir antes, já que vocês vão me ouvir muito ao longo ainda desses próximos minutos aí, eu vou pedir ao Rogério Dias, que está aqui, é o presidente do Instituto Brasil Orgânico, é uma alegria estar com ele aqui, e eu vou passar a palavra para ele, até mesmo para ele explicar um pouco, né, do nosso instituto, trazer um pouco dessas informações para a gente, Rogério, e aí eu passo a palavra para você. Eu não sei se eu não estou vendo o Tomita ou o Bruno aqui, que vocês apresentaram também, mas se o Bruno ou o Tomita estiver aí, depois a gente pede para eles também falarem aí um pouquinho dessa parceria também. Rogério, por favor, eu passo a palavra para você. Bom dia a todos e todas. Obrigado, Mari. É bom a gente ver aqui vários companheiros e companheiras do Instituto Brasil Orgânico, e é muito bom estar fazendo parte, né, dessa atividade aí com a Rede Pouso Alto, né, uma rede que consegue, né, dar ânimo e dar vida para todas essas ideias e ideais que movimentam, né, esse nosso movimento orgânico por tantas décadas, né? Já estamos aí há mais de 4 décadas articulando sempre para a expansão, né, dessa visão que podemos trabalhar a agricultura de uma outra maneira, de uma maneira mais harmônica, né, com a natureza. E eu acho que é esse o grande objetivo desse curso, é a gente mostrar que a gente pode falar de fertilidade do solo, né? Nós podemos falar de ter capacidade produtiva trabalhando com instrumentos que a própria natureza desenvolveu aí por milhares ou milhões de anos. E o ser humano foi perdendo um pouco essa capacidade de observar e tentar imitar a natureza e não ficar desafiando a natureza. Então, esse é um dos papéis do Instituto Brasil Orgânico, né? É a gente fazer com que o conhecimento circule. A gente entende que aquelas pessoas que agora estão vindo para a agricultura orgânica e tal não tem que repetir os mesmos erros que muitos de nós tivemos lá atrás, né? A gente pode fazer o processo ficar cada vez mais eficiente, mais inteligente, se a gente criar esses espaços de conexão de conhecimento, de intercâmbio de conhecimento, fazer com que esse conhecimento seja para todos. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios do Instituto. Sempre que a gente puder estar colaborando, nós vamos estar. Eu estou vendo aqui o Oscar também, que é da diretoria do Instituto. Convido a todos e todas que ainda não se associaram ao Instituto que venham participar. O Instituto vai ser tão forte quanto maior ele for, mais diverso ele for e consiga representar esse movimento, né, em todas as pontas, desde o agricultor, desde o extrativista, desde da pessoa que está fazendo pesquisa, está ensinando, coisa até as pessoas que estão consumindo os alimentos orgânicos em qualquer lugar do Brasil e até do mundo, né, porque hoje a gente tem alimentos orgânicos brasileiros indo para várias partes do mundo. Então, assim, o Instituto Brasil Orgânico pretende fazer isso, ser parte e conseguir representar esse movimento e lutar para que as políticas públicas, né, que normas, legislações sejam cada vez mais coerentes com essa proposta de agricultura que a gente defende há tanto tempo, né? Então, esse é sempre um grande desafio.
A gente está conseguindo fazer com que os governantes percebam esse caminho e a importância de apoiar esse caminho. E aí a gente até já viu, a Rede Pouso Alto está fazendo isso, a importância desse ano que nós temos eleições municipais, de que cada um de nós esteja cobrando, né, dos candidatos, sejam a prefeitos, sejam a vereadores, quais são suas posturas, quais são seus compromissos com essa causa da agricultura, de uma agricultura sustentável, de que o agricultor possa ter uma vida digna, né? Ele faz uma atividade tão importante para toda a humanidade, como é que ele tem que ser valorizado e recompensado por isso e apoiado por isso. Então, é muito bom estar aqui, Mari. Estou aqui para acompanhar, porque, afinal de contas, tenho ouvido tudo que você vai falar para eu poder saber o que eu vou falar semana que vem, para a gente não ficar repetindo. Então, eu vou estar aqui acompanhando, desligada aqui a tela para facilitar a transmissão, mas vai ser ótimo. E obrigado aí pelo convite para participar aqui do evento. Bom evento para todos e todas e vamos nos encontrar aí nas próximas semanas, certamente. Joia, Rogério, obrigado. É uma alegria para mim ter você aí conosco nas reflexões que a gente vai fazer hoje, né? Antes de mais nada, eu queria novamente agradecer aí as palavras do Sati, as palavras do Carlos. Eu aqui, né? Como o Rogério falou, eu também participo do Instituto Brasil Orgânico, mas a gente também, eu sou pesquisadora na Embrapa Hortaliças e a Embrapa ela é também uma parceira da rede, né? Pouso Alto, então, desde quando a gente começou a construção do projeto, nós sabemos da importância que esse espaço onde a rede Pouso Alto ela atua, ele é tão importante, né, para que a gente tente aí unir, fazer as interações com as organizações para que a gente possa, de fato, impactar naquilo que é estratégico e relevante. Então, nas nossas experiências lá de Embrapa Hortaliças, né, nos pareceu interessante unir-se a essa rede e estar podendo participar. No ano passado, de 2018 para 2019, nós tivemos a oportunidade também de aprovar dentro da Embrapa um projeto focado na região também da Chapada dos Veadeiros, que é o Inova Agro Chapada, que nós vamos ter a oportunidade também nesse curso de estar conversando com a coordenadora desse projeto, que é a Terezinha Dias, e nós também fazemos parte, é um projeto que tem a participação da Embrapa Senargem, da Embrapa Hortaliças e da Embrapa Cerrados, e que tem assim diversas ações, né, desde produção vegetal até a produção animal, e também tem uma lógica bastante interessante de poder somar a essas ações que a Rede Pouso Alto e todos os seus parceiros vêm realizando aí na Chapada, né? A Chapada, como o Carlos falou, eu sou bióloga e hoje, inclusive depois dessa nossa conversa, eu vou estar conversando, eu tenho uma outra live com o pessoal da Universidade Federal de Goiás, com a UFG, né? Eles me convidaram para falar justamente da agroecologia e a atuação do profissional, do biólogo, né? É uma conversa com os alunos, né, do curso de biologia, e para entender um pouco assim quais as possibilidades de atuação. E fazendo um pouco também aqui na minha cabeça o roteiro da fala, quando a gente olha para trás, assim, tem várias coisas que nos levam a tomar as nossas decisões na vida, né? E uma das que me ajudou a dizer assim, eu sou bióloga, foi o Cerrado. E a minha relação com a Chapada veio justamente disso aí. Foi a Chapada
é algo muito emblemático para mim, que eu tenho um carinho muito grande, porque eu acho que a Chapada que foi a culpada de eu ter me apaixonado pelo Cerrado, né? E aí, quando eu me apaixonei pelo Cerrado, eu falei, agora não tem jeito não, como é que faz para trabalhar com esse troço, né? E aí, no final das contas, a coisa aconteceu, né? Então, e é uma região, recentemente, no ano passado e no comecinho desse ano, antes da pandemia, eu tive aí, inclusive, junto com o pessoal do assentamento, agora vocês vão me desculpar porque o nome me foi aqui. Nossa, esqueci total, que mal. E a gente teve aí, eu não sei, Sati, se pode Silvio Rodrigues, assentamento Silvio Rodrigues. Exatamente, eu estou aqui, eu falei, nossa, era um nome assim, Silvio Rodrigues, pronto, desculpa, pessoal. A gente esteve aí organizando algumas ações, né, voltadas para a questão da adubação verde, né, voltado para a questão de diagnósticos de demandas também relacionada à produção de hortaliças, né? Então, já colocando um pouco assim então desse meu histórico, a nossa participação enquanto Embrapa nessa rede veio muito desse diálogo, né? De buscar entender um pouco quais que seriam as demandas e as necessidades da região da Chapada e do entorno e como a Embrapa Hortaliças ela poderia apoiar essas ações, como ela poderia apoiar esses processos. E foi aí que nós entramos, né, com grande alegria a fazer parte dessa rede e, recentemente, a contribuir para a construção desse curso, né, que é um curso tão bacana, que vai falar de bioinsumos, que vai falar da base de sustentação da vida, da base de sustentação da sustentabilidade no tempo, que é o solo, né, que está relacionado com a parte de microbiologia e que está relacionado com a parte da fertilidade, né? Então, hoje, a nossa conversa vai ser um pouco discutindo em que bases a gente coloca a construção da vida dos nossos solos, para que a gente alcance a sustentabilidade que a gente tanto quer. Se a gente fizesse uma pergunta aqui sobre o que é ser sustentável, eu acho que haveriam várias respostas, né? Porque todo mundo tem uma ideia do que é sustentabilidade, né? Mas quando a gente pensa em sustentabilidade de sistemas produtivos, a gente sempre pensa numa sustentabilidade no tempo, né? Então, eu quero ser sustentável porque eu quero a minha terra produzindo hoje, amanhã e depois, né? Eu não quero ser sustentável hoje para que eu produza, para que eu retire da capacidade que aquela terra, né? E quando eu falo terra é o local, né? Como um todo, não é só o solo. Eu não quero ter a capacidade de produzir hoje e amanhã esgotar a minha capacidade produtiva. Então, a lógica da sustentabilidade que a gente trabalha e que a gente vai discutir hoje, as bases, é nessa lógica de sustentabilidade no tempo, é de não esgotar a capacidade produtiva daquele sistema. Porque a gente sabe, historicamente, que a atividade agrícola é uma atividade de muita intervenção no sistema natural, correto? A gente tira a vegetação natural, a gente remove solo, a gente traz coisa de fora para dentro daquela área. Então, a gente faz uma série de intervenções e que afetam diretamente aquele ambiente natural, aquele ambiente que estava ali anteriormente, né? E quando a gente fala atividade, quando eu estou falando dessa atividade agrícola, eu estou falando de uma coisa assim bem grande, inclusive incluindo a questão de
de pasto, etc., que a gente sempre tem aí, é muito a ação direta, né, muito agressiva naquele ambiente. Então, vocês podem pensar assim, tá, então é possível a gente produzir os impactos nesse solo? A gente discutir isso, tá? O que é viável e o que não é viável para a gente construir dentro dessas bases. E então, para isso, gente, para a gente não ficar, para a gente não se perder muito, eu tentei construir aqui um roteirinho para a gente poder dialogar. E aí eu vou até pedir a ajuda, Sati, Carlos, que estão por aí, que se tiver alguma... se vocês quiserem colocar alguma coisa, se quiserem fazer alguma intervenção, tá? Por favor, fique à vontade, porque eu vou compartilhar minha tela agora. E aí, quando eu compartilho a tela, eu deixo de ver o Zoom. E aí, se vocês precisarem falar comigo, pode interromper aí, por favor, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Okay. Deixa eu achar. Tá aqui o que eu quero. Versão aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Todos estão vendo a minha tela compartilhada? Sim, tá tudo certo, Mariane. Ah, então tá bom. Obrigada. Então é isso. A ideia é a gente discutir um pouco, né, que bases a gente pode... a gente tem hoje, inclusive vocês vão perceber, eu acredito que aqui no nosso curso, vocês podem até me dar um pouco esse panorama, né? Porque ontem eu até ia perguntar e me fugiu um pouco, mas quem são as pessoas que estão aqui no curso, trabalhando com a gente hoje? São agricultoras, técnicos? Como é que está um pouco esse panorama, Sati? Esse Você público, sabe me dizer? mais ou menos, assim, pelas inscrições dá para a gente ter essa noção. Só explicar um pouquinho assim, Mariane, que a ideia do curso é a gente se capacitar na possibilidade de a gente vir a criar aqui nas propriedades da região biofábricas, né? Pequenas fábricas que produzam bioinsumos e possam, né, favorecer esse nosso processo de produção, porque a gente sabe e depende de insumos externos, seja esterco ou, se a pessoa ainda não está num processo de transição, os adubos químicos mesmo. Então, é para isso que a gente precisa desses conhecimentos. Então, a gente divulgou aqui para os agricultores, então tem agricultores aqui da região e tem também estudantes, tanto da LEDOC, né, quanto estudantes do IF Goiano e da Universidade Estadual de Goiás de Campos Belos, que também é outra unidade de referência em educação agroecológica que a rede possui. Então, é um público diverso, mas um Legal. Público aí curioso. Então, Maravilha. acredito que as perguntas vão ser interessantes aí ao final. Maravilha, Sati, obrigada. É bom saber um pouco com as pessoas para quem a gente está falando, né? E é importante, né? Geralmente, sempre quando a gente começa um curso, e isso que Sati falou, né? Do objetivo desse curso é a gente mirar na potencialidade de nos transformar num polo produtor de bioinsumos, né? A partir seja da construção de biofábricas ou seja do processo de aplicação desses bioinsumos nos sistemas produtivos. Então, para essa construção, né, quando a gente trabalhou um pouco, inclusive, a dinâmica do curso, é importante a gente entender quais são os princípios que regem todo esse processo. Então, a nossa conversa de hoje vai em torno desses princípios que regem os processos, né, dos bioinsumos e seus usos. Depois a gente vai começar a
aplicação desses princípios, né? A partir da próxima fala da semana que vem com o Rogério, depois já a aplicação a partir das biofábricas propriamente ditas, com a fala do Celso, e depois trazer uma experiência de um grande projeto que acontece aí na Chapada, que reúne muitas dessas ações das quais nós estamos falando aqui, que é a fala da Terezinha relacionada ao Inovagro Chapada, né? Então, quando a gente pensa, né, um pouco na questão das bases, né, e a gente faz uma reflexão, eu não tenho como falar de sustentabilidade sem refletir um pouco sobre o nós nesse processo, né? A grande questão é essa: não existe o lá fora, né? O lá fora é quando a gente está pensando na questão da sustentabilidade, quando a gente está pensando na questão de usar os recursos que nós temos disponíveis hoje para produzir o nosso alimento. Então, a gente tem que refletir um pouco sobre isso, né? Que tipo de estratégias, que tipos de possibilidades nós temos de usar o que tem aqui, sempre com essa lembrança que não tem lá fora. E vai ter impacto direto hoje e vai ter impacto direto nas gerações futuras. Se a gente olhar para esse contexto, então, quais são os princípios que nós podemos utilizar hoje para manutenção da vida no solo, né, e que nos permitem, de fato, criar uma agricultura de abundância, né? A gente fala que a grande questão da produção agrícola é justamente a produção agrícola ser capaz de alimentar as pessoas que estão no processo da produção, de maneira que esse processo produtivo seja tão abundante que ele seja capaz de alimentar, inclusive, aquelas pessoas que ali não estão, né? Ou seja, é abundância mesmo para a gente poder ter esse processo, né, de troca né, seja de mercado e etc., né? Então, pensando um pouco nisso, a gente começa a falar um pouco da agroecologia, né? Essa sopa de letrinha que vocês estão vendo aí são as palavras, são as palavras que aparecem de uma maneira, né, cada uma conforme o tamanho, porque ela aparece mais ou menos nesse processo. Então, a gente vê que o sustentável, a agricultura, o ecossistema, o orgânico, a ecologia, né, o ambiente, a política, são muito presentes no termo agroecologia, né, quando a gente pensa na agroecologia. Então, se a gente olha para tudo isso aí, na verdade, você pensa, muitas vezes, você pensa assim, nossa, é um processo complicado, né, para produzir por meio, ou utilizando os princípios da agroecologia, tem que pensar nessa sopa de letrinhas todas aí, como que faz isso? Mas, na verdade, a gente vai ver que os processos que vão acontecendo, eles estão todos aí, contidos de uma certa forma. Não necessariamente a gente tem que estar com tudo acontecendo, mas vocês vão ver que, na verdade, tudo meio que acontece ao mesmo tempo e junto, porque a agroecologia, quando a gente pensa no conceito da agroecologia, a agroecologia ela tem 3 grandes abordagens, né? Eu vou colocar assim para ficar de uma forma um pouco mais didática.
A primeira abordagem dela é científica, né? A agroecologia como ciência, ela é uma abordagem de investigação científica que envolve o estudo holístico de agroecossistemas e sistemas alimentares, né? Então, hoje, à medida que a agroecologia ela vai avançando, né, a gente percebe que o conceito dela vai ampliando no sentido de trazer as questões relacionadas à questão ecossocial, de metabolismo social, que são conceitos que cada vez mais vão interagindo, integrando com esse conceito de ciência, que para a agroecologia é holístico. Isso é palavra fundamental, né? O holístico, ele olha para tudo, né? O holístico, ele entende tudo, ele inclui tudo, né? Quando você pensa na abordagem prática, que a agroecologia também é prática, ela é um conjunto de princípios e práticas que melhoram a resiliência e a sustentabilidade dos sistemas alimentar e de cultivo, ao mesmo tempo que preservam a integridade social. Então, veja que coisa interessante. Quando a gente pensa que ela é um conjunto de princípios e práticas, a agroecologia ela sempre trabalha, ela sempre busca trabalhar com aplicação no local, certo? Então, sempre com aquela lógica de trabalhar junto com os atores que estão envolvidos naquele processo. Então, elas são os princípios e as práticas aplicados naquele sistema, né? Buscando sempre integrar todos aqueles atores que estão ali. Tá? Então, isso é muito importante para a agroecologia. E, finalmente, uma outra abordagem está relacionada à questão do movimento, né? Por isso que a gente fala que a agroecologia é ciência, prática e movimento, porque ela também envolve um movimento sociopolítico com ênfase na aplicação prática da agroecologia, né? Que procura novas formas de pensar a agricultura, a transformação, distribuição e o consumo de alimentos e as suas relações com a sociedade e a natureza, né? Se a gente pensar no próprio objetivo que o Sati falou para a gente do curso, né, que é tipo fazer as biofábricas, né, se tornar um polo de referência na produção de bioinsumos, o que é isso se nada mais é do que fazer uma aplicação prática, né, num processo novo de pensar essas estratégias da própria agricultura, né? Que é criar mecanismo de nos tornarmos independentes, né, da utilização desses insumos externos, que são mais caros, que são custosos e que são até mesmo impactantes, né, do ponto de vista não só ambiental, mas também, né, econômico e etc. Então, o movimento, né, quando a gente fala que é um movimento sociopolítico, com ênfase nessa aplicação, é porque sempre isso, a agroecologia ela sempre busca transformar, né, a lógica dos processos que estão aí colocados, né? Então, ela é muito provocativa nesse processo, né? E por isso é tão importante pensar nessas ações da agroecologia para o elemento, para o que a gente quer discutir e para o que a gente quer olhar nesse curso, né? Bom, a agroecologia ela divide os seus princípios, né? Que são os princípios agroecológicos, dentro de algumas dimensões. Eu vou fazer um recorte, né? Eu vou falar de todas essas dimensões, mas é claro que o nosso foco vai estar mais ligado a essa questão da dimensão ambiental e produtiva, né? Onde a gente traz aí a questão das sinergias, né? O princípio como princípio agroecológico, o que são essas sinergias, tá?
E isso aqui é muito importante quando a gente pensa na questão do uso do bioinsumo, tá? As sinergias, elas melhoram a interação, né? A integração e as complementariedades positivas entre os elementos dos agroecossistemas e os sistemas alimentares, ou seja, água, energia renovável, as ligações de cadeias alimentares, né? Então, ela potencializa esses princípios agroecológicos, eles potencializam essas interações, né? Então, sempre que a gente estiver trabalhando um sistema produtivo, né? A Mariane, lá na minha terra, a gente faz horta, né? A gente produz, sei lá, couve, alface, cenoura, sei lá. Como é que funciona essa coisa da sinergia, por exemplo, num processo como esse? Se você usa uma rotação de cultivo, se você usa uma cobertura de solo, você está potencializando as interações? Sem dúvida nenhuma. Você está potencializando sinergias. E isso vocês vão ver que é extremamente importante e desejável quando a gente pensa na sustentabilidade e quando a gente pensa na vida do solo, tá? Vida no solo, ela cria e preserva a vida do solo de forma a dar condições favoráveis para o crescimento das plantas, né? Então, são essas práticas, são esses que são utilizados nos sistemas produtivos, que são capazes de preservar a vida do solo e criar essas condições favoráveis para o crescimento da planta, né? Bom, a nossa assim, grande inspiração, né, professora Ana Primavera, que já foi falada aqui, que inspira, né, sempre quando a gente fala de vida do solo, ela que nos chamou a atenção para esse processo. Ela fala que tudo começa no solo, tudo está interligado, né? Então, se a gente tem um solo sadio, nós vamos ter uma base sadia, né? E tendo a base sadia, a possibilidade de dar errado é muito menor, tá certo? Porque a gente já começa bem. Então, a vida no solo, ela é fundamental para esse processo. Um outro princípio agroecológico extremamente importante, que a gente precisa lembrar aqui, está relacionado com ciclos, né? Que otimiza e encerra ciclos de recursos, então sejam ciclos de nutrientes, ciclos de biomassa, né, que ao reciclar esses nutrientes e a biomassa já existente em sistemas agrícolas e alimentares, né? Então lembra daquela primeira reflexão que eu fiz, não existe lá fora, né? A gente precisa entender e observar esses ciclos, né? E a agroecologia, ela tem uma relação muito direta com a biologia, ou com ela se inspira nos processos naturais, tá certo? A agroecologia, ela se inspira nos processos naturais. Então, ela olha para o que está acontecendo na natureza e tenta imitar aquilo para os sistemas produtivos ou para os sistemas alimentares. Então, veja só que interessante. Por que o princípio, né, da sinergia, da vida no solo e dos ciclos, eles são tão importantes nesse processo? Continuando, um outro princípio fundamental relacionado à dimensão ambiental e produtiva é o da biodiversidade. Esses princípios eles melhoram e mantêm a biodiversidade acima do solo e no solo, né, onde você tem uma grande gama de espécies e variedades de recursos genéticos, raças e etc., né, ao longo do tempo e no espaço, né, seja aí no nível dos terrenos, da exploração agrícola, nível paisagístico, né? Nós vamos falar, eu vou aprofundar um pouco mais nessa questão aqui, o quanto a paisagem ela é importante
para o sistema produtivo, né, para garantir e melhorar a qualidade da nossa produção, né? Então, a biodiversidade ela é um princípio agroecológico fundamental. A autonomia, né, ela elimina o uso e a dependência de ajudas sintéticas externas ao permitir que os agricultores controlem pragas e ervas invasoras, né, e melhoram as espontâneas, né, na verdade, melhoram a fertilidade através de uma gestão ecológica. Então, veja que interessante, né? Quando você olha, né, para a possibilidade de você manejar, sejam os insetos benéficos, sejam aqueles insetos que podem ser responsáveis por causar prejuízos para o seu sistema produtivo, a partir das próprias práticas e possibilidades dentro da propriedade. Então, isso gera uma redução de dependência dessas ajudas sintéticas. Então, o que a gente tem observado e que seguramente o Rogério, seguramente o Tomita vão trazer para vocês experiências fantásticas em relação a esse uso, né, a essas estratégias, aí a gente vai ver como que esse processo ele vem na prática, né? Resiliência, né? Apoia a adaptação climática e a resiliência, né? Que é a capacidade do sistema se adaptar, né, a uma determinada mudança, ao mesmo tempo que contribui para mitigar a emissão de gases que provoca efeito estufa, né, porque ele usa menos combustíveis fósseis, permite maior fixação de carbono nos solos, né? Então tem toda todo um processo de práticas de manejo que são responsáveis por apoiar essas ações de adaptação relacionada à resiliência. Quando a gente pensa nos princípios agroecológicos, dentro da dimensão social e cultural, né, a gente já trocou a dimensão, é também muito importante a gente resgatar, nós estamos falando dos atores, né? A agroecologia, ela não trabalha somente com a planta, o solo, a água ou o animal, né? Ela trabalha também com todos aqueles atores que estão ali dentro, num determinado contexto social. Então, a identidade ela é extremamente importante, ela está enraizada na cultura, identidade, tradição, né? Inovação e conhecimento das comunidades locais. Para mim, pessoal, na verdade, né, que sou assim, que trabalho muito perto com essa coisa da ciência, né? Trabalho numa grande empresa de ciência, de inovação, de pesquisa, né? Que é a Embrapa. Eu acho que uma das grandes sacadas assim, é o plus da agroecologia, é justamente esse diálogo, é esse resgate e esse diálogo com o conhecimento das comunidades locais. Né? Muitas vezes, ao longo da história, a gente vê que a ciência, muitas vezes, ela está desvinculada da realidade local, da realidade social. E a agroecologia ela vem justamente para desconstruir tudo isso. A agroecologia dialoga, né? Então ela é uma ciência que é pautada por esse reconhecimento, né, da tradição, da cultura. Então essa dimensão social e cultural, para mim, ela é muito importante para esse nosso processo de crescimento e de avanço, né, desses princípios. Uma outra questão importante está relacionada à alimentação, né? Os princípios agroecológicos eles contribuem para dietas saudáveis, diversificadas, sazonais e que são culturalmente adequadas, né? Então, assim, essa questão da alimentação ela é muito relevante, né? Ela precisa estar centrada, né? Ela não pode ser uma coisa desvinculada da realidade ou da necessidade. Um outro tema muito importante é a partilha, né? A necessidade de muita experiência e conhecimentos, e promove os contatos horizontais, né?
que são aqueles contatos, né? Agricultor, agricultora, aqueles que estão ali juntos, né? Passando muitas vezes por aqueles processos muito semelhantes, né? A partilha dos conhecimentos traz a questão da necessidade de trazer competências e inovações, né? Juntamente com as alianças que dão igual peso ao agricultor e ao investigador. Né? Então, é muito isso. Por que você trabalha a ciência da agroecologia junto de uma forma intervencionista? Porque você tem essa questão do diálogo, que é muito importante, né? dessa troca de experiência e conhecimentos, para que você possa trazer e para que você possa discutir e deixar claro os aspectos inovativos que esses sistemas produtivos têm, né? A agroecologia é inovação, né? A ciência que traz como os princípios agroecológicos a agroecologia são inovadores, né? Muitas vezes a gente escuta falar, e aí eu vou falar a gente tem aí, né? Por exemplo, o Rogério falou aqui antes com a gente, né? Rogério, presidente do Instituto Brasil Orgânico, né, que promove o setor de produção orgânica. O setor de produção orgânica ele traz também a questão dos princípios agroecológicos muitas vezes nesse processo. E muitas vezes a gente escuta falar assim: não tem nada novo, está usando aqueles troços tudo que usava no passado, né? Mas os desafios são gigantes. Muitos de vocês que estão aqui me ouvindo agora, estão lá no campo, vocês estão produzindo. Vocês estão vendo que a gente precisa trabalhar esses processos de uma maneira inovadora, né? Eles são muito inovadores. Nós estamos aqui para discutir a questão dos bioinsumos. Como que esses princípios todos eles vão aportar para esses processos novos que a gente quer trazer, né? Então, isso é muito importante. Solidariedade, cria oportunidades e promove a solidariedade, a troca de ideias, né? Entre povos culturalmente diversos, entre populações rurais e urbanas, né? Então, toda essa questão de também aproximar, né? De resgatar essas conexões são fundamentais quando a gente pensa nos princípios na dimensão social e cultural. O respeito, né? Às diversidades entre pessoas, em relação a gênero, a raça, orientação sexual, religião, né? Ele cria oportunidades para os jovens e para as mulheres, né? Incentiva a liderança das mulheres, igualdade de gênero, né? Eu acho que o Carlos falou aqui no princípio uma questão muito bonita, né? E que eu me recordo que na abertura do Congresso de Agroecologia aqui de Brasília, nas palavras de abertura, quando eu falei, quando eu pensei muito, né? Meu Deus, o que eu vou falar na abertura do Congresso, né? E a primeira coisa que me ocorreu foi isso. Eu falei, cara, a agroecologia ela é feminina, né? A agroecologia é feminina. Então, eu acho que ela tem sim, por mais que as pessoas muitas vezes nos criticam pela nossa paixão, né? Pela agroecologia, mas a verdade é isso, ela é acolhedora porque ela é uma ciência holística, gente. Como é que você não acolhe quando você fala de uma ciência holística? Como é que você trabalha os princípios de Ana Primavesi se você não for acolhedor dentro desse processo? Para quem já estudou ecologia, como é que você não fala de acolhimento para trabalhar princípios ecológicos? Se tudo está em tudo, tudo é sinérgico, tudo se interage, né? Então, eu acho que essa questão ela é muito importante, né? E ela vem de uma forma... e esse olhar, ele é importante para que a gente apoie os princípios das pessoas e as comunidades na manutenção das relações, que vão além das relações simplesmente pessoais, mas espirituais e materiais com a terra e com o ambiente, né?
ao longo desses meus 18 anos em Embrapa, ainda no começo assim que eu cheguei na Embrapa, eu vou fazer só um adendo aqui, porque eu acho que me parece bastante importante. Teve um projeto que me proporcionou fazer quase que, eu não digo um tour, mas eu fui por várias regiões do interior do Nordeste. Na região ali do São Francisco, tá? Foi um projeto lindo, que eu tive a oportunidade de ir visitar vários locais. E olha que interessante, nessa época eu visitei um local que era uma região de assentamento, onde as pessoas que estavam ali naquele local, muitas delas haviam vindo da cidade, né? Tinham diferentes históricos de vida e estavam ali naquela terra, naquele momento, e a gente, né, fez todo um trabalho ali com aquele pessoal. E, na sequência, a gente foi visitar um outro assentamento, em outra região ali também, próximo de São Francisco, que as pessoas que estavam ali eram pessoas dali, né? Era uma comunidade tradicional ali da região, e que, assim, nasceu, cresceu, casou, ficou ali, né? E a relação que aquelas pessoas tinham com a terra era incrível, sabe? E foi um comparativo que eu, que estava recém-chegada nessa coisa desses processos, né, inclusive de participação social ali, para mim me marcou muito, porque eu pude perceber a relação que as pessoas criam com a terra, a identidade que elas criam com a terra, né, com aquele ambiente. E eu vi o quanto isso é importante no resultado das ações, pessoal. Foi muito importante para o resultado das ações, né? Que era algo que muitas vezes um cientistão que vem de fora, sem conexão nenhuma, fala: vai dar tudo igual, você vai plantar o alface nessa terra e vai plantar o alface lá na terra da comunidade tradicional, vai ser tudo a mesma coisa. Não. É muito interessante como essa questão é forte, né? E, finalmente, a questão da garantia, né? Quando a gente pensa na dimensão social e cultural, né? Não requer necessariamente uma certificação externa, né? Porque ele depende frequentemente de relações produtor-consumidor, né? De transações baseadas em confiança, promovendo alternativas, né? Como sistemas participativos apoiados pela comunidade e etc. Quando a gente pensa aí na dimensão econômica, e eu achei importante trazer isso aqui para vocês também, os princípios agroecológicos, eles tratam, né, de promover as redes de distribuição curtas e justas, né, em vez das cadeias de distribuição lineares, né, constrói redes transparentes, né, de relações que muitas vezes elas são invisíveis na economia formal, né, entre produtores e consumidores. E enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu vi alguns nomezinhos que vão aparecendo aqui na minha tela de uma galera que vai entrando, e aí na rede mesmo, Pozo Alto, aí a gente tem um colega, o Dax, que eu vi ele por aí, que trabalha, né, muito também com essa lógica e dessa economia, né? Então eu acho que a gente tem relações aí importantes que a gente precisa potencializar. A questão do emprego, né, ajuda a promover os meios de subsistência das famílias de camponeses e contribui para tornar os mercados locais e as economias e o emprego mais robustos, né? Então, porque busca valorar, né, e valorizar as ações relacionadas ali naquelas famílias, né? De camponeses, etc. Que é algo de uma economia solidária que está relacionada às mesmas visões e sinergias do sistema produtivo, que eles sejam
também utilizados aí ao longo da cadeia, né, ou ao longo dessa rede de distribuição de alimentos. Promove a diversificação dos produtos, a maior independência financeira, aumentando a resiliência ao multiplicar as fontes de produção e os meios de subsistência, promove inputs externos através do seu sistema diversificado, reduzindo o fracasso das culturas. Isso é muito interessante porque muitas vezes quem está lá no campo, né, quando a gente fala disso aí, a gente entende que hoje, e por que eu acho essa experiência da Rede Pouso Alto muito válida, né, da gente pensar em transformar a nossa região num polo produtor de bioinsumos. Justamente por causa disso, porque a gente, muitas vezes, não são todos os agricultores, isso a experiência já mostrou para a gente, tá? Aqui eu não estou romantizando nada no sentido de dizer a agroecologia, né, vai trazer todas essas questões e para que eu seja um produtor agroecológico eu vou ter que produzir meu insumo, produzir minha semente, fazer meu composto, aplicar meu composto, vender no circuito curto. A gente já sabe, pessoal, a realidade da nossa agricultura hoje é muito próxima a isso, né? O agricultor ou a agricultora que está lá no campo produzindo, muitas vezes é a mesma que está na feira, é a mesma que está lá, é a mesma que está produzindo o bioinsumo dela para usar. Mas aí eu digo, se a gente, nesse processo, a gente conseguir, através das nossas associações, através das nossas parcerias, fazer com que a gente tenha, né, por exemplo, um polo, algo que a gente possa produzir os nossos insumos e não ter que fazer isso na propriedade, especializar esse processo, né? Para isso, a gente tem a possibilidade, inclusive, de inserir a juventude nesses processos nossos, de inovação e tecnológico, porque bioinsumo é tecnologia, né? E quantas vezes a gente tem dificuldade de manter a juventude, muitas vezes, no campo, porque a gente ainda tem uma desvalorização muito grande da função, da atividade de produção, né? Mas muitas vezes assim, eu não quero, como é que eu vou ficar lá trabalhando, né? Muitas vezes o trabalho é muito penoso, né? Ainda a gente tem que pensar nessas questões de como reduzir a penosidade, né? Do trabalho na roça. Então, tem toda uma série de ações que a gente pode propor a partir dessa lógica, desses princípios que regem a dimensão econômica da agroecologia. O local aproveita o poder dos mercados locais, permitindo que os produtores de alimento vendam os produtos a preços justos e respondam ativamente à procura do mercado local. Veja só que coisa interessante isso aqui, né? Que é você vender no local aquilo que é demandado no local. Por quê? Porque você faz parte daquele processo. Você faz parte daquele ambiente, né? Então, muitas vezes, você tem essa relação direta. E, logicamente, a questão da sustentabilidade. Reduz a dependência da ajuda e aumenta a autonomia da comunidade ao incentivar esses meios de subsistência e de dignidade sustentáveis. Então, todo esse processo ele está relacionado dentro dessa dimensão econômica dos princípios agroecológicos. E a última delas, que eu não vou falar em detalhe, né, e aí envolve a dimensão de ética e política, né, que eu quis trazer o recorte das outras, porque eu acho que tem a relação mais direta com o tema do nosso curso agora, né? Então, envolve, né, todo o processo, principalmente relacionando a questão do movimento, né, a agroecologia enquanto movimento, que eu falei para vocês, mas o nosso foco aqui é a gente pensar na aplicação desses princípios agroecológicos e como eles nos permitem construir a fertilidade do solo e o equilíbrio desses sistemas produtivos, né? Então, aí já entrando um pouco, gente, deixa eu ver se eu consigo ver
Que horas nós temos aqui? Tá, 9h10. Deixa eu voltar para cá, porque quando a gente vai... Estou falando aqui sem olhar o tempo, então... bom, então quando a gente pensa, então tá, Mariane, então beleza, a gente falou, né? Esses são, né, eu conheço, por exemplo, o trabalho que o Rogério faz, né, e assim, muitas das experiências que seguramente ele vai trazer para a gente na semana que vem, tem interface direta com muitos desses princípios que a gente colocou aí. Da mesma forma, né, muitas das ações que o Tomita ele vem fazendo aí por esse Brasil afora, estão, de certa forma, também relacionados com esses princípios, e estou segura de que muitos dos princípios que a gente falou agora também são os princípios, né, que regem muitos dos trabalhos da Rede Pouso Alto, de muitos dos parceiros que estão aqui. Vocês vão ver eles também refletidos no projeto Inova Agro Chapada, que a Terezinha também vai contar para a gente em outra oportunidade. Então, se a gente pensar, né, porque às vezes fica parecendo muito teórico, embora muitas das coisas que a gente fala, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo, né, que essa coisa do virtual não permite a gente ficar vendo a carinha de todo mundo, e é difícil falar quando a gente não vê como que as pessoas reagem, né, àquelas informações que a gente está falando, né? Mas eu tenho certeza que muitos de vocês também se identificaram, né, com alguns desses princípios, sejam dentro né, nos seus trabalhos, nas suas diferentes ações. Então, eu tentei trazer um recorte aqui para essa nossa, vamos colocar esse segundo momento da nossa conversa, que é como você aplica esses princípios agroecológicos para construir a fertilidade do solo e equilibrar os sistemas produtivos, né? Então, aí trazendo, né, uma das primeiras questões, e eu digo que é um dos primeiros pilares da produção sustentável de alimentos, tá? E quando eu falo produção sustentável de alimentos, pessoal, é a sustentabilidade que eu falei para vocês, tá? Eu não estou falando da sustentabilidade dessa visão econômica, né? Não, eu estou falando da sustentabilidade no tempo. Como é que eu garanto que o meu sistema seja produtivo ao longo do tempo? Ou seja, como é que eu faço uma intervenção naquele sistema e que ele não esgote a sua capacidade produtiva no tempo, certo? A nossa terra, ela é muito cara do ponto de vista emocional e cara do ponto de vista econômico. Então, a gente precisa tratar muito bem este bem para que a gente possa, né, ter ele sempre produtivo ao longo do tempo. Então, o primeiro pilar, para mim, fundamental nesse processo, chama-se diversidade. Não é possível haver equilíbrio ecológico se você não tiver diversidade, tá? Diversificar cultivos e paisagens, conservar espécies raras pelo uso, amortecer extremos microclimáticos, por exemplo, vento e outros, né? O que tem a ver essas questões aí, né, relacionadas à diversidade? Por que esses três elementos eles aparecem aí? Porque a gente já vai ver um pouco como que você pensa a questão dos desenhos desses sistemas, né? Muitas vezes os agricultores e agricultoras chegam para a gente tipo assim: Mariane, vocês trabalham aí com hortaliça orgânica, não é? Eu quero produzir tomate orgânico. Que tomate que eu uso?
muitas vezes as pessoas perguntam isso para a gente. Aí a primeira coisa que eu falo assim, ó, esquece o tomate agora. Primeira coisa que nós vamos olhar é, para que a gente produza um bom tomate orgânico, a primeira coisa é a gente olhar o ambiente. Mas como assim o ambiente? Pois é, porque a diversidade ela é fundamental. E diversificar cultivo e paisagem, isso está mais do que provado, recomprovado para todo lugar, que quanto mais você utiliza os recursos locais adequadamente para dentro do seu sistema produtivo, mais saudável vai ser aquela produção que você tem naquele local. Por isso que o manejo da paisagem é tão importante. Você conhecer a potencialidade dos recursos que você tem no local, ele é fundamental para que você tenha eficiência nas práticas que você vai utilizar dentro da propriedade. Mariane, o que isso tem a ver com bioinsumo? Tem tudo a ver com bioinsumos. Porque nós estamos falando de potencializar a eficiência das práticas, produtos e tudo que a gente for utilizar dentro do sistema. Tá? Então, essa diversificação ela é extremamente importante. Quando a gente pensa na diversificação de paisagem, né, e eu trago essa foto até de uma maneira mesmo provocativa, tá? Claro, essa é uma grande área de produção de hortaliças, certo? Né, que muitas vezes o pessoal, poxa, mas eu tenho um quadradico desse aí, não importa. O que eu trago isso aqui é de uma forma, né? Para que a gente observe a diversificação nesse ambiente. Né? Quando a gente olha essa foto, a primeira coisa, pelo menos a mim, né, como é aquela história, como eu não tenho interação com vocês, tá, pessoal? Eu mesmo pergunto e eu mesmo vou respondendo aqui, tá? Mas quando eu olho essa foto, a primeira coisa que me chama a atenção são as cores, né? Você fala assim, olha que tanto de cor, né? Tem verde, tem uma coisa meio marrom, tem uns que parecem até uma coisa meio azul, assim, aquele verde azulado, né? E é um desenho, assim, tudo certinho, né? Tem os retângulos, do lado tem uma vegetação, né? Isso é desenho de paisagem. Isso é desenho de sistema produtivo, tá? De uma exploração de uma grande área, tá certo? Então, assim, é uma exploração agrícola, tá? É uma área de produção agrícola de grande produção que serve grandes mercados, mas aí uma coisa no mesmo tempo. Ela tem, de um lado, um alface, do outro ela tem um brócolis, do outro ela tem uma rúcula, do outro ela tem um alface roxa, do outro ela tem uma couve-flor. Então, ela não está fazendo, e isso pode se repetir ao longo desse desenho aí? Pode, né? Mas a questão é que não é toda a área tomada pelo mesmo cultivo. Entre os cultivos, vocês estão vendo que tem como se fossem uns murinhos aí, né? Assim, verdinho aí no meio, retinho, assim, bem retinho. Esses são os quebra-vento. Né? E esses quebra-ventos, eles são muito importantes porque, além de ter essa função de ser um quebra-vento, ele garante um microclima muito adequado para as plantas que estão aí dentro. Então, é muito interessante quando a gente vai fazer o desenho da paisagem do sistema produtivo, a gente observar, por exemplo, direção de vento. Ah, mas como assim? Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Mosca branca. Alguém aqui conhece mosca branca? Seguramente vocês estão balançando a cabeça aqui. Acho que conhecemos, né? A mosca branca era uma mosquinha super
mosquitica pequenininha pelo vento. A mosca branca ela não tem asa para voar longe, entendeu? Ela tem a asinha dela, só que a asinha dela é uma asinha que não voa para lugar nenhum quase. Quem carrega ela é o vento. Então, se você, na sua propriedade, você fala, ó, o vento vem daqui do norte para o sul ou do leste para o oeste, para eu poder barrar esse vento, eu vou construir um muro verde, eu vou construir uma barreira de vento, certo? E aí, quando a mosca branca vier, ela vai esbarrar nessa barreira de vento. Quando ela esbarra na barreira de vento, ela pode até passar para o talhão seguinte. Só que ela vai passar muito menos, porque ela já deu uma filtrada ali, né? Vamos colocar assim. Então, quando você olha para essa questão local, da mesma forma onde você tem ali a vegetação natural, né? A gente gosta de falar da vegetação natural circundante. O que significa isso? Essa vegetação natural que circunda, que está em volta da propriedade, do jeito que a gente está vendo aí, ela é uma fonte inesgotável de recursos fundamentais para esse sistema produtivo. Tipo o quê? Tipo inseto benéfico. Ela é um refúgio. Então, se eu quero manejar, inclusive os insetos benéficos dentro da propriedade, essa vegetação ela é extremamente importante, né? Além, logicamente, de poder trazer para dentro, de fazer também essa barreira do microclima próximo da sua produção. Se a gente faz uma outra observação aqui, né, dentro do componente diversificação, aqui a gente tem o uso de cobertura de cultivo, cobertura viva, num plantio de tomate. Vocês estão observando nessa foto uma cobertura de amendoim forrageiro, certo? Junto com o tomate, né? Então, a gente planta primeiro o amendoim forrageiro, que ele vai com muda, né? Ele multiplica com a mudinha. Você forma primeiro como é que fala? Aquele solo todo ali com amendoim forrageiro. Quando ele cresce, você pode... E o amendoim forrageiro é muito interessante porque ele aceita aquelas podas drásticas, né? Então, você pode podar ele bem, depois você vem cortando ali só... pode ser com um tratorzinho mesmo, ou você vai fazendo a cova ali, para você entrar com a muda de tomate, né? E depois aquela muda de tomate vem, né? Vai crescendo e ela não compete em nenhum momento. Se você faz essa poda drástica antes, ela não vai competir em nenhum momento com o amendoim forrageiro. O que acontece nesse caso? Os nossos trabalhos lá na Embrapa Hortaliças, eles têm mostrado que elas têm sido, essas coberturas, elas têm sido super benéficas para o desenvolvimento do tomate, né? Especialmente relacionada à questão de doenças fúngicas, né? Eles reduziram assim drasticamente. E a questão do conforto térmico, até mesmo para o desenvolvimento dessas plantas que são tão sensíveis, né? Para quem aqui cultiva tomate, sabe que o tomate ele é sempre assim um grande desafio no mundo das hortaliças, né? E aí a gente, já estou contando para vocês em primeira mão, a gente lançou esse ano uma publicação que é gratuita, está disponível para download no site da Embrapa Hortaliças, falando tudo sobre esse consórcio Cobertura Viva e plantio de hortaliças. Então, eu convido todos vocês a entrarem no site da Embrapa Hortaliças, baixarem essa publicação, tá? Para que vocês conheçam um pouco mais dessa técnica de utilizar a diversidade em favor de beneficiar uma cultura de interesse comercial como é a cultura do tomateiro. Uma outro manejo de diversificação que é extremamente relevante e importante aí para esse sistema é o SAF, o Sistema Agroflorestal, né? Então, o SAF ele utiliza
o plantio de várias espécies em consórcio, né, simultâneo no tempo e no espaço, né, deposita, e eu fiz questão de colocar essa foto, porque essa foto aí traz um manejo, né, de uma cobertura de solo fantástica. Inclusive, se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, ou se não, eu acho que é super interessante vocês caminharem por dentro de um SAF, porque quando você pisa no solo, parece que você está andando num colchão de espuma, né? E tudo aquilo ali é matéria orgânica. A matéria orgânica é a base da vida do solo, certo? É a matéria orgânica que vem da decomposição destes compostos orgânicos, da folha, do resto da raiz, do tronco da bananeira, né? É tudo isso que, depositado ali na terra, ele interage ali, vai sofrendo a ação daqueles micro-organismos que estão ali no solo, vai se decompondo e vai se transformando naquele grande alimento que é o responsável pela fertilidade, que é a famosa tal da construção da fertilidade do solo, né? A base desse processo está na matéria orgânica. Um outro elemento importante de diversificação que eu falei para vocês lá, que é a utilização, né? Eu não lembro como eu escrevi, mas utilização das plantas raras pelo uso, né? Um grande exemplo disso é o uso das plantas alimentícias não convencionais. Na semana passada, nós tivemos a grata satisfação, o Instituto Brasil Orgânico recebeu 3 especialistas de plantas alimentícias não convencionais para dialogar justamente sobre isso, né? Sobre não só relacionado ao uso, mas também a produção dessas plantas e o potencial que elas têm. Então, inclusive, eu convido vocês também para se aprofundarem nesse tema, vendo lá no YouTube do Instituto Brasil Orgânico. Vocês vão ver lá a live, ela fica gravada, e vocês vão ver lá a live das punks, o tanto que ela é bacana e interessante. Então, assim, isso para o componente da diversificação. Quando a gente pensa na conservação, que é uma outra forma de você aplicar o princípio agroecológico, tá? A conservação. Como é que você usa isso? Para aumentar, né, a capacidade de retenção de carbono e nitrogênio no solo, na vegetação. Infiltrar mais água durante as chuvas, reter mais água no solo, né, e vegetação durante as secas, né, e isso para a gente aqui é algo extremamente importante. É lógico que eu estou falando muito para vocês, pessoal, com a experiência que eu tenho, que é de produção de hortaliça, né? Eu sei, por exemplo, aí há um projeto muito grande relacionado à questão da fruticultura, né? Eu não tenho experiência nessa área. Então, muitas vezes que eu falo relacionada à hortaliça é porque é a experiência que eu guardo assim mais forte. E quando a gente pensa em hortaliça nessa época de seca, a gente sabe que é um desafio gigante, né? Porque a hortaliça ela é exigente em água, né? Então, quando a gente pensa quais são as práticas, quais são as formas que a gente tem de melhorar essa capacidade de retenção de água no solo, aumentar a captura de nutrientes. Então, a aplicação desses princípios para conservação, eles incluem principalmente esses processos, tá certo? Como assim conhecer o solo? Olha, é impressionante, mas muitas vezes quando a gente tem a oportunidade de estar dialogando com agricultoras e agricultoras, a gente percebe que muitas vezes as pessoas perderam a capacidade de olhar para a terra, de sentir a terra, né? E cheirar a terra, né? A terra cheira o quê? A sua terra cheira o quê? Né? Como que você... como é que é a textura dela? Quando eu pego ela, assim, como é que ela é? Então, assim, conhecer o solo
não é somente fazer a análise de solo, porque fazer a análise de solo é fundamental. Nós não podemos pensar, nós estamos falando de um curso de fertilidade de solo. A análise de solo é fundamental. Ela é base para você saber onde é que você está, né? E aí, a partir desse momento de você depois, né, de fazer essa análise de solo, é conhecer seu solo, gente. Como é que está seu solo? Como é que é a textura dele? Como é a cor dele? Como é que é o cheiro dele? Os resíduos no solo. O solo tem muita partezinha muito decomposta, ou as coisas ele demora muito a decompor. Como é que você, conhecendo o solo, você, melhor do que ninguém, vai saber, a partir do conhecimento das técnicas, o que é melhor para conservar aquele solo. O que é melhor para aumentar a capacidade de retenção de água? Como é que eu... Certo? Então, para aumentar a vida no meu solo. Tem como aumentar a microbiota do meu solo? Lógico que tem. Né? Mas como é que é isso? O meu solo, hoje, ele tem uma boa capacidade de decomposição? Isso já é um reflexo de como está a microbiota, além de outros aspectos, né? Logicamente. Nessa seca total que nós temos. Você deixar e falar, ó, o solo, a coisa, né, microbiológica. Claro, o ideal de você observar é sempre quando você tem um pouquinho mais de umidade. Então, eu faço esse convite para que vocês façam esse exercício ao longo dessa semana, né, até a próxima aula, que é fazer essa atividade de observar o solo, onde você né, com o solo, que é a quantidade de água dele. Pega lá, coloca um pouquinho, pega um pouquinho de, coloca, né, seja dentro de um copinho, de um recipiente, alguma coisa, coloca mais ou menos aí e vê ali como é que tá, como é que aquele solo seu ali, ele suga aquela água, né? Como é que ele faz com aquilo ali. Depois cheira a terra, faz um comparativo, tipo uma mata, alguma coisa perto da sua casa, pega aquela terra, junto com a terra lá que você tem da sua horta, né, ou lá da fruteira, alguma coisa assim. Faz um comparativo, dá uma estudada no seu solo, né? Essa coisa da cor, do cheiro, muito, tá muito assim, as folhas, ela tá quebradinha, o solo está decompondo muito devagarzinho. Faz essas observações, né, no seu solo e veja, né, que quando a gente pensa na questão da conservação, utilizar uma terra como essa terra aí, eu não sei se o Jorge Arthur, acho que não está aqui, né, com a gente hoje, mas essa foto é lá da propriedade do Jorge, né? Gosto muito de mostrar essa foto porque quando a gente, às vezes eu levo essa foto para mostrar, e eu falo, gente, isso aí é uma mato, né? Não, gente, isso não é mato, isso é área de produção de hortaliças, linda, né? A gente caminha por lá, ela é o solo todo tampado, né? E quando a gente caminha por lá, você vê aquele monte de bichinho vai saltando. Aí você olha para a hortaliça, não tem um furo e nada. Aí você fala, mas gente, mas que caramba que está acontecendo aqui?
né? E, na verdade, isso é a questão do equilíbrio, né? Que mesmo a praguinha, vamos colocar a praguinha em aspas, que poderia estar incomodando aquele alho poró que está crescendo ali do lado, o inimigo natural daquela praga está morando no polo de cultivo, está morando ali do lado. Então, antes que ele se transforme, que aumente a população dele para virar uma praga, o inimigo natural dele já foi lá, já pegou, já controlou. Então, veja como que essas práticas de conservação, elas ajudam nesse sistema produtivo, né? Uma outra questão fundamental que eu não poderia deixar de falar, né, quando a gente pensa em conservação, é a questão da adubação verde. E aí eu não vou falar em muito detalhe, tá, gente? Porque seguramente na semana que vem a gente vai ter uma experiências assim fáticas relacionadas a essa questão da adubação verde com o Rogério. Mas a ideia da adubação verde é você também trabalhar dentro desse conceito de diversificação e conservação, porque a adubação verde ela traz esse aporte de nitrogênio e de carbono para o solo, que é tão fundamental para a sua estruturação, seja ela, seja tá. O adubo verde, ele... Me deem só um segundo que eu tenho que ligar aqui o computador na tomada. Pronto, voltei. Esse adubo verde, então ele é extremamente importante do ponto de vista físico e biológico, tá? Se a gente está falando de construção da fertilidade, se a gente está falando da utilização desses princípios do equilíbrio ecológico no sistema, é fundamental a gente considerar o uso da adubação verde. Aí, para vocês terem ideia, né, a gente tem muitas possibilidades de uso de adubação verde, por isso que eu falei que eu não vou entrar muito em detalhe hoje, porque eu tenho certeza que o Rogério vai trazer muita coisa bacana aplicada para a gente na semana que vem sobre esse tema, né? E aí é só para vocês terem uma ideia, né, de, por exemplo, um manejo de adubação verde. Olha o resultado de massa viva que esse solo recebe, né? Então, a aplicação disso, por exemplo, para uma recomposição de solo, ela é fundamental. Né? Nós tivemos experiências de trabalhos de recuperação de solo fantásticas. A literatura é rica. Eu vou falar, poxa, de fato, isso que Mariane falou é verdade. O solo lá da matinha, sei lá, vai estar... tem mais raminho quebradinho do que o solo aqui da minha horta ou daqui da fruteira. Né? O que isso significa? Né? Que a gente está tendo uma atividade biológica maior num lado do outro, além do que isso favorece a atividade microbiológica, etc. Como é que eu melhoro, então, o outro solo? A adubação verde é uma possibilidade, tá certo? A introdução da adubação verde, ela é uma possibilidade. Aqui, vocês veem nessa foto, simplesmente o uso de cobertura morta. Né? Eu falei da conservação via cobertura viva, falei da adubação verde e agora a cobertura morta, que é uma outra forma também de você colocar, por exemplo, de canteiros, que você utiliza uma determinada poda, né, de alguma planta dentro da propriedade, que você pode utilizar aquilo ali para cobrir canteiro. E como a hortaliça ela é muito exigente nessa questão de água, você irriga, quando você tem uma boa camada de cobertura morta, por exemplo, evitando assim a evaporação. Então você perde menos água, você consegue reter mais
e disponibilizar isso para a planta, né? Uma outra questão extremamente importante que eu não poderia deixar de falar é quando a gente fala de conservação de solo, quando a gente fala de fertilidade, é trazer a teoria da trofobiose, né? Que foi aí descrita em 1969, o Chabousseau, né? Que era meu colega aí, né? Biólogo, que ele fala, né, que um organismo ele só sobrevive se houver alimento adequado e disponível para ele. Isso é como diz, é o princípio básico até, né, gente? O organismo vivo a gente precisa de alimento, né? Então, se a gente tem alimento, a gente fica, aquela velha história, né? Casa, comida, então se você tem abrigo e se você tem alimento, você fica. Isso é a lógica de qualquer organismo vivo. Na teoria da trofobiose, a planta bem nutrida, ela adquire resistência dos ataques de pragas, né? Em contraposição, se ela tiver uma adubação excessiva, ela pode ter um desequilíbrio nutricional, né? E aí esse desequilíbrio nutricional vai permitir uma elevada taxa de aminoácidos livres na seiva dessas plantas e, consequentemente, o bichinho vai achar uma quantidade inadequada de luz, de água, né? Adubos sintéticos, agrotóxicos, né? Que interferem muito nos processos reguladores da planta, né? Uma outra questão, além da diversificação e além da conservação, eu coloquei como substituição, mas, na verdade, principalmente quando a gente pensa no processo da transição de sistemas, tá? Mas, na verdade, a substituição, né, também, que a substituição é o eliminar o uso de agrotóxico, é o substituir a energia fóssil e agroenergia por energia solar, direta e indireta, e substituir as compras pela produção no sítio. E isso eu trouxe justamente para a gente pensar nas potencialidades que a gente tem em relação aos bioinsumos, né? Então, a gente tem muitas formas de fazer esses bioinsumos. O que são esses bioinsumos, né? Os bioinsumos são aqueles produtos que têm a sua origem numa matriz biológica. O que significa? Ele pode ser de natureza de origem vegetal anaerobiana, tá? Então, todos aqueles insumos que a gente usa no sistema produtivo, que são das plantas e dos outros, considerado um bioinsumo, tá certo? Então, que tipos tem que fazer isso? Isso nós vamos ver vários momentos ao longo desse curso. Então, a própria Embrapa Hortaliça, já que vocês têm também os compostos e biofertilizantes que a gente já desenvolveu lá, que também estão publicados gratuitamente para vocês fazerem download, das informações relacionadas aos bioinsumos. A outra prática de substituição muito interessante é a questão da compostagem laminar, né? A gente sempre fala muito da fazenda orgânico, né? Mas a gente também tem feito muitas experiências fazendo da aplicação dessa compostagem do material diretamente de cultivo, né? E como que você aplica esses materiais conforme a necessidade do solo. Então, isso aqui, pessoal, não tem receita. É conforme a necessidade
necessidade do solo, para tanto a análise físico-química quanto as características que eu falei para vocês. E um outro processo que aí o Tomita vai poder falar também para a gente assim brilhantemente, com muitas experiências, também está relacionado à questão de controle de pragas e doenças, né? E aí a substituição envolve todos esses aspectos. O que significa isso? Há um exemplo, está aí na tela de vocês, que é o controle biológico de pragas, né? Então, no controle biológico de pragas, você tem recursos locais que favorecem a dos